Como separar os valores de uma célula em várias outras células? Olá, eu sou Wagner Carvalho e hoje eu vou mostrar para vocês no Excel como faz para separar blocos ou pedaços de texto dentro de uma célula em outras colunas. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui um exemplo. Vamos dizer que você tem aqui uma relação de códigos para pagamento, né? Esses códigos de conta de luz, de água, telefone, companhias de telefone, e você gostaria de separar estes números aqui, né? Que está numa célula só, né? Em 4 blocos separados, para que você possa copiar e colar rapidamente naqueles campinhos do Internet Bank, por exemplo. Como é que a gente pode fazer isso? A maneira mais rápida, neste caso aqui, seria eu marcar, ok, esse conjunto de dados, vou no comando dados, vou aqui na opção texto para colunas, escolho a opção delimitado, tá? Porque ele já tem uma certa característica aqui, então eu vou avançar e vou escolher como separador o espaço, né? Então normalmente vem com tabulação ligado. Eu posso escolher aqui o espaço porque é um item comum que separa aí os códigos, os blocos. Se eu der um avançar, concluir, aqui eu poderia formatar coluna a coluna, né? Se eu quero um formato específico, se é texto, se é data, se é qualquer outro formato, eu vou dar simplesmente concluir. E aí o que ele fez? Ele separou os blocos em cada bloco em uma coluna. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui toda a planilha e vou clicar 2 vezes na divisão entre as células, nos títulos, para ele dar uma espaçada aqui, né? Ajustar a coluna. Então, ele criou aqui esses 4 blocos, né? Essa é uma maneira. Agora, vamos supor que você tenha um código assim. Você recebeu um código que tem aí esses números e um começo de letra ali, e você queria separar, mas não tem um espaço entre elas. Não dá para saber qual o delimitador aqui, porque não tem, né? Então o que você pode fazer? Vamos supor que você queira separar aqui em sei lá, eu quero separar em um caractere por coluna. Então, quantos caracteres tenho nesses blocos aqui? Vamos supor que eu venho aqui, eu uso a fórmula aqui num character, tá? Que é uma fórmula. Escolho a primeira aqui, fecho parênteses, ele vai falar, ó, tem 50 caracteres. Então vamos supor que eu quero separar isto aqui em 50 colunas, né? Cada caractere em uma coluna. Como eu faria isso, né? Então eu poderia vir aqui, se eu fosse nessa opção aqui, ó, que nós usamos, texto para a coluna, ao invés de usar delimitado, porque eu não tenho aqui uma coisa que delimite esses espaçamentos, escolha largura fixa. No largura fixa, eu poderia ir marcando, deixa eu dar um avançar, marcando onde eu quero separar. Então vamos supor que eu quero separar aqui um caractere por coluna. Poxa, vai me levar muito tempo, né? Eu vou ter que fazer isso para cada um. Poxa, vamos cancelar. Não seria legal. O que eu posso fazer nesse sentido? Qual que seria a outra opção? Seria eu vir no comando dados também, transformar isso aqui em tabela. Ele vai marcar aqui, eu falo que sim, que eu quero isso como tabela. Então ele criou aqui como se fosse uma tabela e abriu, eu vou colocar aqui para vocês, que ele foi para uma outra tela, abriu isso aqui para mim, que é uma ferramenta, né, que está vinculada ao Excel para a gente tratar dos dados, né, também nesse sentido aqui, para poder a gente arrumar esses dados aqui. Está um pouco pequeno, eu vou aumentar aqui na edição do vídeo, mas tem um comando aqui, tá, que é de dividir colunas, né? Se eu clicar aqui em dividir colunas, eu tenho algumas opções. Uma delas é por número de caracteres.
Então, se eu clicar aqui, eu vou escolher qual vai ser o número de caracteres que eu vou colocar para cada coluna. Vamos supor que eu quero um caractere por coluna. Se eu der um OK, ele já separou em várias colunas. Simplesmente agora eu vou fechar aqui para retornar à planilha. Eu vou manter o que eu fiz. E aí ele vai separar aqui todos os caracteres, um para cada coluna. Ok? Então é isso. São duas formas de você poder pegar um conjunto de dados e separá-los em colunas. Caso você tenha um espaço entre os números e seja uma coisa comum nas todas as células, você pode usar o delimitador de espaço. Ou se de repente você tem um outro delimitador, de repente você tem um ponto entre os números, você pode usar o ponto como delimitador. No caso de você não ter um delimitador, você pode ir no comando dados, ir na opção de tabela intervalo, que vai transformar esses dados numa tabela e vai abrir essa ferramenta de dados do Excel, na qual você pode ir na opção de separar em colunas e escolher o número de caracteres por coluna. Tá ok? É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Daqui a pouco tem mais vídeo. Valeu!